tem aquela listinha de filmes em que tem um filme específico que você sabe que vai mudar a sua vida inteira, mas que você enrola horrores pra assistir, porque você acha que vai mudar a sua vida inteira. Até que um dia você assiste e quem diria? O filme muda a sua vida inteira. Esse foi o meu caso com Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme que me fez pensar sobre muitas coisas, incluindo a dor do artista que não pode ser. E é na volta do canal que eu resolvi falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos, porque eu tenho coisas legais pra falar, tá? Juro. Abertura. Sociedade dos Poetas Mortos é o famoso filme que, se você tá no TikTok, você não tem como fugir, porque desde que a geração Z descobriu Sociedade dos Poetas Mortos, ela também descobriu o conceito de Dark Academia. E aí ela descobriu que ela quer ir pra escola de terno em Xique-Xique, Bahia. O grande ponto de Sociedade dos Poetas Mortos é que ela se passa nessa escola de gente rica e branca. Desafio você achar uma pessoa preta nesse filme. E a gente foca especificamente nesses 4 adolescentes, porque até tem outros adolescentes que fazem parte do grupinho, mas os únicos que eu amo e que me importam são 4 específicos: o Knox, o Charlie, o Todd e o Neil. E lá eles conhecem um novo professor de literatura que vem substituindo um professor antigo e bem tradicional da escola. O Mr. Keating, interpretado pelo Robin Williams, que foi uma grande surpresa pra mim, descobri que o Robin Williams não é um ponto central desse filme. Porque eu esperava que o Robin Williams ia ser meio que o ponto central, até porque todos os jovens que postam vídeos de frases carpedinha de Sociedade dos Poetas Mortos postam coisas do Robin Williams. Eu achei que a parte mais legal desse filme ia ser o Robin Williams, e não! O Robin Williams, coincidentemente, é uma das partes menos interessantes do filme. O filme inteiro é interessante e maravilhoso, o Robin Williams não deixa de ser uma das partes mais incríveis desse filme, mas os meninos são mais interessantes. Muitas das vezes, quando focavam mais no personagem do Robin Williams, eu ficava esperando o filme voltar de volta pros moleques, que na minha opinião eles eram a parte mais interessante da história no geral. O Mr. Keating tem essa forma de ensinar os alunos que é muito diferente da escola, que está sempre preparando os alunos a serem esses seres sem muito um pensamento crítico, artístico em cima das coisas, e sim um pensamento mais técnico e racional para conseguirem seguir carreiras como médico. Eles fazem os meninos começarem a ter um pensamento mais artístico, mais desenvolto, que desenvolva sua autocrítica e façam eles terem um pensamento mais complexo, enxergando a vida como a vida é, uma coisa complexa. Isso faz com que os meninos, especificamente os nossos 4 garotos, descubram sobre a Sociedade dos Poetas Mortos, esse clube antigo que o Mr. Keating fazia parte quando ele estudava na escola, que juntava um monte de moleque pra ler poema, que na vida real seria juntar um monte de gay pra fazer essa aliança, mas o filme, tem que ser poético. E junto com tudo que eles estão aprendendo com o Mr. Keating, eles decidem refundar o clube e ler poemas junto à noite, levando outros amiguinhos que não servem pra nada, e no final do filme só vão ser personagens extremamente desinteressantes. Cada um desses 4 meninos ricos tem muitos outros problemas, porque eles são meninos ricos, eles não têm muito problema e eles têm que arrumar outros. Mas falando sério, todos eles têm 4 problemas que fazem muito sentido na narrativa da vida de um adolescente, seja ele rico, seja ele pobre. Na maioria das vezes eles têm histórias muito interessantes. O Todd, por exemplo, tem problemas com falar em público. No geral, a família dele criou tantas expectativas do que ele deve ser, sem nem sequer dar atenção pra ele, o que é até um conflito com a história dele relacionada ao Neil, que basicamente ele só se calou e esperou que um dia ele fosse o que os pais deles achem, só que ele acabou desenvolvendo alguns problemas com falar no geral. O Knox quer pegar a menina. Como um bom adolescente, ele quer fornicação, só que ele tem esse problema, ele se vê como esse ser que as meninas não enxergam. Então, ele tá se preparando pra começar a stalkear uma menina que ele gosta. Eu tô brincando. Não necessariamente. Ele stalkeia a menina. Ele dá uma stalkeada assim na menina. Não vamos fingir que ele não dá. O arco do Knox é um pouco esquisito, por mais que eu ame muito ele, porém é um arco muito interessante de assistir. Então, assim, é complexo. A gente também tem o Charlie, que é onde você encontra um dos momentos do filme em que você tá vendo um filme que fala muito, que tem muitas metáforas sobre ser queer, porque o Charlie é um rebelde. Ele já entendeu antes mesmo do Mr. Keating entrar que ele tem um pensamento crítico sobre as coisas. Ele já é essa alma liberta antes mesmo do Mr. Keating tentar livrar eles. E tem uma metáforazinha queer ali sobre querer explorar a sua vida queer, que não necessariamente é tão desenvolvido no filme, porque é um filme de 1980, né? Então, ele é o meu personagem favorito, e eu não sabia que ele era o meu personagem favorito, até eu ver um edit dele no TikTok e pensar, meu Deus, eu amo muito ele. E aí eu amo muito ele. Por último, a gente tem o Neil, o nosso protagonista, o artista. A família dele é uma família que dá-se a entender que o pai era pobre, ficou rico e quer que o filho seja exatamente o que ele foi, só que de uma maneira mais fácil, com todos os recursos que ele não teve para talvez ser melhor que ele. Mas o Neil é um artista
que não consegue ser isso que o pai dele quer. E durante a narrativa do filme a gente vai ver esse conflito. Mas no caso do Neo, a gente está falando de alguém que não apenas é arte em si, mas precisa de arte. Todo o rolê da Sociedade dos Poetas Mortos é muito importante para os outros meninos, mas é muito importante para o Neo, porque é na Sociedade dos Poetas Mortos que ele entende como ele é artista e como ele não vai poder fugir disso. O Neo se entendeu como artista e entendeu todos os sacrifícios que ele ia ter que fazer durante toda a vida dele para conseguir ser quem ele era, antes mesmo de precisar fazer o que ele faz no final do filme. E aí é que eu falo que esse vídeo aqui tem spoiler, tá? Eu tô avisando. Existe algo que minha drag favorita, Dakota Monteiro, falou há muito tempo atrás. Que artista, quando faz alguma coisa que não é arte, quer morrer. Não aguenta, não se aguenta. A gente que é artista, a gente não aguenta não falar de arte, não fazer arte. É difícil pra gente. E eu, como artista que tá trabalhando numa área que não necessariamente tem nada a ver com arte, eu também tenho esses momentos em que eu sinto vontade de morrer. A gente precisa comer, a gente precisa pagar as nossas contas. E enquanto a gente tá trabalhando pra pagar as nossas contas e até comprar algumas futilidades pra ajudar a gente a ser feliz, a gente tem vontade de morrer. Porque é do artista ser dramático. Então não só ele tá descontente por não estar na própria carreira, mas ele quer morrer. E a gente tem muito isso com o Neo. Essa dor deslacerante de não conseguir ser o que quer. E essa prisão que ele construiu dentro dele mesmo, que não deixa nem ele tentar. E de forma alguma, eu quero romantizar o que aconteceu com o Neo. Mas muito do que aconteceu com o Neo, muito do que o Neo fez no final do filme não deve ser romantizado, mas chegou um momento que era a única opção que o Neo enxergava. Ele não só fez o que ele fez porque ele não poderia ser artista, mas ele entendeu naquele momento, no final do filme, que ele precisava fazer o que ele fez porque ele não poderia ser ele mesmo. Durante toda a trajetória do filme, ele já tinha reconhecimento de que o pai não deixaria ele ser artista, mas no final do filme ele entende que o pai não deixaria ele ser ele. Ele foi entendendo coisas sobre ele, naquele quase romance que tem entre ele e o Todd, e ele foi percebendo nuances sobre quem ele era, que o pai dele não ia aceitar de maneira nenhuma. Eu tenho uma piada muito besta que eu falo pros meus amigos que se eu não conseguir exatamente o que eu quero na minha carreira até certa idade, eu vou de Neo. E todos nós temos essa piada. Todos nós que assistimos Sociedade dos Poetas Mortos e somos artistas tentando ser artista, temos essa piada. Mas de vez em quando eu me vejo acreditando nessa piada demais, o que pode assustar um pouco. Mas é o drama do artista. O caso do Neo é um pouco mais grave do que só não conseguir ser artista. Ele percebeu que ele não ia conseguir ser ele mesmo. Eu particularmente não sei se a pessoa que sonhava em ser médico, mas decidiu ser advogado, sente a mesma dor que alguém que queria ser artista, mas decidiu trabalhar em algo que dava dinheiro, sente a mesma coisa. O que fez o Neo fazer o que ele fez no final daquele filme foi entender que em momento algum da vida dele, ele teria liberdade. Ao contrário de mim, que tenho essa liberdade. Meu primeiro curta, que vai sair esse ano em algum momento, vai ser feito com a ajuda dos meus amigos. Sem orçamento, mas com a ajuda dos meus amigos. Porque eu tenho essa liberdade. Eu pude fazer a loucura de sair da minha cidade sem dinheiro nenhum para vir fazer faculdade na capital e me virar inteiro e construir uma vida para mim. Porque eu tinha essa liberdade de tentar. São coisas que vão além de você poder ter a sua profissão. É muito sobre você poder ser você. E dentro do você ser você, você acha liberdade e coragem para fazer o que você quiser. Quando um artista não tem liberdade, ele morre. Talvez o que eu tenha falado nesse vídeo não tenha feito sentido pra você, mas eu queria muito falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos aqui no canal, e mesmo que esse seja tipo o último vídeo do canal, pelo menos eu tive a oportunidade de falar sobre esse filme maravilhoso. Toda aquela sequência do Todd chorando a morte do Neo na neve é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que a Taylor escreveu Seven pensando em Sociedade dos Poetas Mortos porque não tem condição. E se eu tivesse visto esse filme um pouquinho mais novo, minha adolescência teria girado inteira em torno desse filme. Vi com 20 anos, se tivesse visto com 16, eu seria uma pessoa completamente diferente. Mas eu já sou uma pessoa completamente diferente depois de ver esta obra-prima de filme. E é isso. Eu não sei se fez sentido o que eu conversei com vocês nesse vídeo. Talvez eu descubra se teve sentido ou não na edição. Mas enfim, se inscreve no canal, eu acho. Deixa o like, eu acho. E acho que